Como já mencionei, né, no início, estou aqui hoje na companhia do meu irmão, obreiro do Senhor, obreiro da casa de Deus, homem valoroso, sei porque conheço de perto, sei que é homem de Deus, inclusive por isso que está aqui conosco, né? Como os irmãos sabem, a gente estuda para a gente aumentar o nosso conhecimento, a gente estuda para a gente ampliar o nosso campo de visão, porém, a gente precisa da unção do Espírito Santo, a gente precisa deixar que a própria Bíblia explique a própria Bíblia. Então, tudo que a gente faz no sentido acadêmico, isso é só para nos dar um leque de possibilidades a mais. Você conhecer um pouco do território, você conhecer um pouco mais da cultura, para você entender, né, as palavras que foram ditas, mas nada acrescenta o texto bíblico, porque o próprio texto bíblico acrescenta-se a si mesmo. Porque o texto bíblico é a palavra de Deus, né? E como os irmãos sabem, a gente sempre aqui temos o cuidado de estarmos evidenciando não necessariamente o que teólogos pensam, mas o que a Bíblia nos ensina. Tá bom, meus irmãos? Então é por isso que o nosso irmão Alex está aqui conosco, porque sei que é homem de Deus e que é homem também que o seu zelo é exatamente pelo texto bíblico, porque senão não estaria aqui conosco, né? Os irmãos sabem que a gente tem um critério aqui muito forte quanto a isso. A gente deixa que a Bíblia explique a própria Bíblia. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu agradeço, tá, por ter aceitado o nosso convite. Amém. É uma satisfação, irmãos, imensa estar recebendo esse irmão aqui na minha casa, estar recebendo aqui no meu cantinho, né? Mas a gente vai agora bater um papo espiritual e Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Creio que essa live vai ser um divisor de águas para muita gente e assim eu creio que seja para alicerçar-nos na fé e na palavra de Deus. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Amém. Herbert, em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos. E quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, que Ele nos concede de estar aqui. E confesso que me sinto muito honrado nessa noite de estar aqui ao seu lado, né, para juntos compartilhar, né, mais um pouco da palavra de Deus. E eu creio, né, que Deus há de falar conosco mediante a sua palavra. E me sinto muito alegre de poder estar junto com você aqui, junto com os demais irmãos aqui nesse podcast. E eu creio que Deus ele tem a sua maneira, né, de falar conosco. Basta que a gente esteja com nossos ouvidos, né, atentos à voz do Senhor, e certamente o Espírito Santo vai trabalhar em nossa audição de maneira que nós a compreendamos, né, a Santa Palavra. Então, quero lhe agradecer pelo convite, pelo carinho. E sabe que é recíproco, porque você é uma pessoa que eu tenho grande admiração, né? E me sinto honrado de ter uma pessoa como você do meu lado, na minha vida. Então, assim, não é só um irmão de igreja, é muito mais. Né? Não é só um irmão na caminhada, é muito mais do que isso. Então, Deus te abençoa e sabe que você mora no meu coração e tenho um prazer muito grande por você, por estar aqui com você, tá bom? Deus te abençoa. Amém. E abençoe cada um dos irmãos aí também, em nome de Jesus. Recebe o nosso abraço. Meus irmãos, né? Depois de uma introdução como essa, meu Deus. Mas você é bem, você sabe que nós te amamos também, muito, né? Filho. Nós somos irmãos e, além disso, né? Grandes amigos, porque Deus, ele nos une exatamente para nos fortalecermos, né? Não para criar divisão, mas para criar uma união fortalecida no Evangelho. E louvo muito a Deus pela sua vida. Viu? Você sabe disso, eu falo sempre. Toda vez que eu tenho a oportunidade de dizer, eu falo. Mas Deus tem sido muito gracioso comigo por ter me dado muitas pessoas assim maravilhosas para estar junto comigo. Uma delas é você sabe disso, né? Amém. Deus continue te abençoando. É por isso também que é um dos meus convidados, porque senão o Espírito Santo de Deus ia puxar a orelha. Você sabe, você... Meu Deus do céu. Meus irmãos, antes da gente começar, gostaria de já deixar um abraço para os irmãos. Mais uma vez, pedir os irmãos para compartilhar, tá bom? E aqui no aviãozinho aqui embaixo, e compartilhar para que mais irmãos venham estar aprendendo junto conosco. Graças a Deus. Nosso irmão Sérgio e Geilza, casal abençoado de Deus, mandando a paz do Senhor para a gente. Que Deus abençoe, já está aí, né? Já ligadinhos com a gente. Deus é bom o tempo todo. Graças a Deus por isso.
e demais irmãos que estão aí conosco também. Tá bom, meus irmãos? Eu não estou conseguindo aqui localizá-los. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui de página para a gente poder estar se vendo melhor. Tá? Deixa eu ver aqui. E a gente já vai começar a nossa exposição de hoje. Bom, meus irmãos, o nosso tema é o tema sobre novo nascimento. É um tema sobre ser uma nova criatura, né? E eu quero já começar aqui pontuando para os irmãos que muitas pessoas não conseguem compreender o que é um novo nascimento. Muitas pessoas não conseguem compreender o que é ter uma nova vida. Muitas pessoas não compreendem o que é a expressão nascer de novo, né? Então, nesta oportunidade, o Espírito Santo vai nos guiar aqui, porque sem ele a gente fica titubeando, sem ele a gente não tem rumo, a gente não tem direção. Então, ele vai estar aqui nos guiando nesse bate-papo, nessa conversa, para a gente entender, né? Isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós, para a gente entender se de fato estamos caracterizados como pessoas que de fato nasceram de novo. Digo isso porque muitos de nossos irmãos, infelizmente, estão na igreja, né, fazem parte de alguns departamentos, que não estou falando sobre denominação, porque Cristo não tem denominação. Quando eu digo igreja, é independentemente da denominação. Igreja é aqueles que confessam Cristo, né, como redentor de sua vida. Só que muitos estão frequentando cultos, muitos estão envolvidos, né, no corpo de organização, porém ainda não nasceram de novo. Porém ainda não tiveram exatamente esse novo nascimento, essa nova perspectiva. O que o grego vai chamar de metanoia, que é essa mudança de pensamento. Né? Metanoia é mudança de pensamento, é mudança de direção. O que é uma pessoa convertida? Vamos lá, converter é você mudar o curso. Converter é você mudar a direção. Então eu digo, eu sou uma pessoa convertida. Isso significa que eu estava em uma direção e eu fui convertido a outra direção. Qual era a nossa direção? Paulo vai dizer, todos pecaram e assim afastados foram da glória de Deus. Então o pecado nos colocou numa direção contrária a Deus, numa direção para o inferno. Porém somos convertidos porque o Espírito Santo, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, nos converteu. E esse nosso destino, né, o itinerário que seria contra Deus, virou-se então a favor dele. Por isso que nós somos uma pessoa convertida, devemos ser pessoas convertidas. E pessoas convertidas só podem ser chamadas assim se tais nasceram de novo. Exatamente. Se não nasceram de novo, não pode ser chamada de pessoas convertidas. Ou seja, professam uma coisa, mas o seu destino continua o mesmo. Professam uma coisa, mas o seu itinerário é contra Deus. Para ser convertido, é necessário um novo nascimento. A gente vai entrar exatamente nessa temática a partir deste momento. Nossa irmã Gleudes, meu professor, amém, minha irmã, glória a Deus, aluna da gente ali do curso de teologia, Olha aí. bênção de Deus, Deus abençoe. Nossa irmã Gleudes, pense numa aluna aplicada, bênção de Deus, viu? Aluna nota 10, graças a Deus pela tua vida, viu, minha irmã? Seja muito bem-vinda, muito grato por tê-la aqui acompanhando. Uma aluna nota 10, de fato. Sempre preocupada em fazer os trabalhos, fazer as provas e perguntar se está certo. Isso é a humildade de quem quer conhecer melhor o Deus que serve. Exatamente. Pode ser chamado uma pessoa convertida, né? Que de fato quer ter o seu novo itinerário mediante a palavra do Senhor. Bom, eu quero voltar, né? Antes da gente entrar no texto clássico, que eu sei que a gente vai entrar sobre isso, mas eu gostaria de voltar o que o profeta Jeremias vai relatar sobre sua visão quando a palavra do Senhor veio a ele. E olha que interessante, a palavra do Senhor veio, né? Ela se locomove, ela se movimenta, ela veio e depois falou. E a gente sabe que João primeiro vai dizer quem é essa palavra. É o verbo, que é Cristo, né? Então, claramente ele está dizendo, olha, Deus veio e falou comigo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem.
Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Todos nós conhecemos. E qual é o conteúdo deste capítulo 18? Né? O versículo 5 vai dizer que o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Lembra-se que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro então refez esse vaso em um vaso novo. Então ele está dizendo: será que eu não posso fazer com a casa de Israel o que esse oleiro fez? Será que eu não posso trazer uma metanoia para esse povo? Será que eu não posso trazer uma mudança de pensamento? Uma mudança de caráter? Será que eu não posso reconstruí-los? Será que eles não podem nascer de novo? Né? É a pergunta do Senhor. Ele vai dizer: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Nós sabemos que Israel não se trata apenas de um país ou de um território. Israel de Deus são todos aqueles que lutam com Deus, que o seu companheiro diário é Deus. Esse é Israel de Deus. Então esta palavra não é só para a nação de Israel, é para todos nós. Tanto é que este vaso novo, essa nova mudança, né, essa nova perspectiva aqui, que foi trazida por Deus através do profeta Jeremias, é uma situação em que o povo estava em cativeiro. Uma situação em que o povo havia sido levado como cativos por causa da idolatria. Então, o Senhor disse: eu vou fazer com que eles entendam que eles precisam de uma nova mentalidade. Eles precisam mudar o curso de suas vidas. E que mudança de curso foi essa? A partir desse momento que eles retornam do cativeiro, você não vê mais Israel envolvido em idolatria. Entenderam o recado de Deus. Eles se envolveram em outras coisas. Mas o motivo principal pelo qual eles foram para o cativeiro, eles aprenderam com isso. De fato, Deus estava dizendo: vou fazer novas criaturas, vou fazer novas mudanças, vou mudar o coração desse povo nesse sentido. Eles não caíram mais nesse pecado de idolatria. Então, irmãos, aqui a gente entende claramente, desde o Antigo Testamento, que a gente está falando aí de pelo menos 650 anos antes de Cristo, né? 6 séculos antes de Cristo, e Deus já está trazendo para a gente aqui uma ideia muito clara de que é possível nascer de novo, e inclusive para ver a Deus só com um novo nascimento. Exatamente. Então, trazendo essa perspectiva, começando através dessa perspectiva aqui, é que a gente já começa a ouvir o nosso convidado de hoje, o nosso obreiro auxiliar, Alex Silva, a nos trazer uma palavra de Deus em relação ao novo nascimento. Então, meu irmão, se a palavra do Senhor diz que precisamos mudar de pensamento, precisamos mudar o nosso itinerário, se a palavra do Senhor está dizendo que é do agrado de Deus que nós nascemos de novo, aí vem a pergunta de nossa live: é possível nascer de novo? É forte, né? Meu Deus. Pois é, meu queridão. Pois é, meus irmãos, diante dessa palavra, né, que o nosso Herbert aqui ministrou, então Deus, ele, depois que o homem ele se afastou totalmente de Deus, né, quebrou essa aliança, ele, desde Adão, né, que houve essa separação, então Deus sempre buscou reconciliar o homem, né, e tudo que Deus queria e quer é que de fato o homem tenha essa mudança, porque o pecado ele nos levou para uma rota contrária, né, a rota que era a de Cristo. Então agora, mediante a sua palavra, então há essa oportunidade para o ser humano que crê em Cristo, que crê em sua palavra, que crê no Evangelho, de ter essa mudança de rota, essa mudança de pensamento, essa mudança no coração. Por isso que Paulo vai dizer, né, que nós temos que ter a mente de Cristo, porque só é possível ter uma mente de Cristo se verdadeiramente esta palavra que causa essa transformação estiver, né, acentuada em nossos corações. Porque daí vem essa mudança de pensamento. Já não voltamos a pensar como pensávamos antes, de ter Jesus, de ter crido nesta palavra, de ter crido neste Evangelho. É por isso que Deus lá, aí em Jeremias, Deus já vem colocando ao povo para que eles pudessem ouvir a palavra dele. Porque somente através da palavra de Deus e a pessoa crer nessa palavra e aceitar, há possibilidade sim dela ter uma vida mudada.
nascer de novo, né? Porque caso contrário, a pessoa ela pode continuar o curso que ela vai. Se ela não ouvir a palavra, se ela não ceder à voz do Senhor, se ela continuar com o coração ainda endurecido, né, a palavra de Deus vai estar sempre ali. Mas vai entrar por aqui, sair por aqui, e a pessoa não vai conseguir mudar a sua rota. Por que a pessoa não vai conseguir mudar a sua rota? Ela não vai conseguir ter essa mudança na sua rota, porque essa mudança de rota só é possível através de Cristo Jesus. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só é possível essa mudança através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Né? Então, olha que forte, né, irmão? Isso aí. Glória a Deus. Aí eu me lembro o que Jesus vai deixar claro sobre a porta estreita e a porta larga. Em outras palavras, a porta que vocês estão acostumados é a larga. Essa aí é o destino que vocês estão indo. Exatamente. Porém, tem uma porta que ela é estreita. Mas para entrar lá, tem que ter uma mudança. Porque quando a porta é estreita, o que eu costumo dizer, não dá para passar muita coisa. Não. Porque ela é estreita. Existem regras, né? A larga você pode passar com a bagagem que você tiver. Não vai enganchar, não vai fazer nada. Mas na porta estreita é sem bagagem, meu irmão. Exatamente. Na porta estreita tem que estar limpo. Na porta estreita tem que estar, como a Bíblia diz, esvaziar-se de si mesmo. Para entrar por ela tem que estar vazio de si, porém cheio de Deus. E não dá para ser cheio de Deus se não for uma nova criatura. Exatamente. Este é o grande objetivo do Evangelho. É causar na pessoa essa mudança, essa transformação. Não é verdade? Porque nós que outra hora estávamos nesse caminho em direção à porta larga, que também este caminho é largo, ou seja, nós fazíamos de tudo. Isso. E na nossa mentalidade nós estávamos certos. Mas nós estávamos certos na nossa mentalidade até chegar ao Evangelho e mostrar que existe, né, um caminho apertado, que este sim é o caminho da verdade. Isso. Né? Ou seja, mostrando para nós que aquele caminho que nós estávamos largo, da porta larga, o seu final não era um final de alegria, de gozo eterno, de paz eterna. Né? Então, assim, por isso que vem a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Ou seja, desde Jeremias, Deus já vem, como desde antes, é através da palavra. Isso. Agora, nós não podemos endurecer o coração, senão nós vamos continuar no sentido que nós estávamos. Na verdade? Ou seja, então, Deus ele quer que nós mudamos de fato a nossa rota, mas é necessário nós saber, e aí, como que eu faço para saber que eu estou no caminho certo, que realmente, né, eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Aí vem as evidências de Cristo na nossa vida. Aí essas evidências é que vai fazer com que as pessoas e nós mesmos, né, falamos, não, realmente, eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Não é verdade? E não é, essa questão de ser nova criatura não é exatamente coisa apenas do Novo Testamento. Não. Você entende que acho que essa é uma perspectiva do Novo Testamento. Mas é claro na Bíblia Sagrada que Deus sempre quis que o ser humano nascesse de novo, sempre. Né? O salmista vai dizer que ele nasceu em pecado o concebeu a sua mãe. Né? Então, o que Deus quer exatamente sempre é que nós façamos isso. Por exemplo, quando o pessoal saiu do Egito, né? O que Deus usa Josué para falar para o povo? Sobre a questão de mudança de pensamento. Ou seja, vocês sabem que foi Deus que tirou vocês, vocês sabem de tudo que aconteceu durante o deserto, mas olha vocês como estão. Exatamente. Ainda estão escondendo deuses do Egito. Decidam agora o que vocês querem fazer. Vai ficar com os deuses do Egito? Da além dos rios do Eufrates? Vocês querem o Deus dos Mesopotâmicos? Os deuses dos caldeus, que eu sei que vocês têm na mala de vocês? Decidam. Porém, eu e os da minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então abandonem agora esses deuses que vocês trouxeram em sua bagagem. Ou seja, vocês saíram de lá, mas o coração ainda está lá. Vocês saíram de lá, mas não mudaram o pensamento. Vocês saíram de lá, mas continuam no mesmo destino. Pode estar viajando por uma estrada, mas o seu destino continua o mesmo.
Que não tem uma nova perspectiva. Agora, eu e a minha casa mudamos. Olha aí. Eu e minha casa nascemos de novo, porque nós vamos servir unicamente o nosso Deus. Olha aí. É claro na Bíblia que esse sempre foi o desejo de Deus. Sempre. Que nós nos voltássemos para Ele como novas criaturas. Exatamente. Mas só como Josué fez, com uma decisão genuína, é que você consegue nascer de novo. Exatamente. E uma certeza, Welbert, que cada cristão ele tem que ter. Ele tem que ter essa certeza dentro de si. Porque veja o que Josué faz aí. Ele fala, não, eu tenho consciência, eu tenho certeza. Ou seja, eu estou pleno, convencido de que verdadeiramente este é o meu Deus. Ou seja, olha o pensamento de alguém que verdadeiramente está com a mente mudada. Olha o verdadeiro pensamento de alguém que está com o coração realmente transformado, que nasceu de novo, que está com o coração, né? Ou seja, mas ele ao mesmo tempo coloca agora aquelas outras pessoas a pensar. Ou seja, vocês estão no mesmo caminho, estão aqui seguindo juntamente comigo, vocês continuam nas velhas vidas ainda. Exatamente. Com os velhos pensamentos ainda, com as velhas atitudes ainda, e pior, crendo nos deuses de lá, que perecem, né, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Ou seja, vocês precisam mudar. Se vocês não mudar, de uma coisa eu sei, eu já mudei. Isso. Então, Glória a Deus. olha aí que maravilha, né? A decisão é a gente que tem que tomar essa decisão. Pessoal. De nascer. Esse texto é muito interessante, porque, Alex, o que me chama muita atenção nesse texto, que é o que erram muitas pessoas hoje em dia, que acham que apenas ir ao culto isso significa nascer de novo, e não é, o que estava acontecendo na comunidade com Josué. Exatamente. Porque o que acontece? Uma coisa é você olhar e você dizer, eu sou crente, e você dizer, eu sou cristão, e você dizer, eu vou para a igreja, e você dizer, eu faço parte de um departamento, e você dizer, eu canto, você dizer, eu prego, você dizer, eu pastoreio, enfim, não importa qual seja a atividade. Não é o que você fala. Exatamente. É o que você se tornou. Porque, aparentemente, para a comunidade de Israel, Deus 10.0. Né? Nós saímos do Egito, nossa, Deus nos trouxe até aqui, amém. São José falou, opa, dá uma olhadinha nas bolsas de vocês. Ou seja, na bagagem. O problema não está no que eu estou vendo. Vocês estão falando sobre Deus, mas é a bagagem de vocês. Estão cantando. Estão pregando. Estão se alegrando. Estão chorando. Estão batendo palma. Às vezes até rodando. Mas dá uma olhadinha na bagagem. Tem Deus do Egito lá dentro. Olha, ainda tem coisa aí. Ainda tem coisa. Ou seja, não é o que você fala. Exatamente. É o que você se torna. E quando você se torna uma nova criatura, você não precisa nem falar. Exatamente. Há evidências disso. As evidências. Meu Deus do céu. Então você vê como que é forte. Eu até peguei, Welbert, um texto aqui de Gálatas 2, 20. Embora ele é um texto bem desde o 16, sim, que Paulo já vai mostrando para nós, como a gente está no início desse podcast aqui, e a gente já está nessa introdução. Então, olha o que Paulo diz em Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha para você ver como é que aqui já cai por terra toda aquela questão de obra, do que eu fiz, do que eu faço. Verdade. Não, porque eu faço. Não, então assim, já começa a cair por terra aí. Aí ele vem dizendo, mas, pela fé em Jesus Cristo, que temos também crido em Jesus Cristo. Para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? Olha aí o que ele vai dizer. Deus. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Olha só, mas Cristo se fez pecado no nosso lugar. Para que hoje nós pudéssemos ter esta oportunidade de mudar. Isso. Ou seja, graças a Deus que nós já entendemos, Cristo já nos alcançou e verdadeiramente nós podemos dizer como Josué,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós mudamos de rota, nós mudamos de pensamento. Então, olha só, porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Agora, olha o 20. Já estou crucificado com Cristo. Olha para você ver como que é forte. E vivo, não mais eu, na carne. Vivo lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu Deobalde. Então é muito além. Então, assim, a certeza que nós temos que ter é essa, né? Ou seja, porque isto sim traz as evidências de Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Que realmente nós mudamos de rota. Glória a Deus. Agora, se as nossas atitudes ainda estão transparecendo aquilo que a gente era antes, Sim. então ainda não nasceu de novo ainda. Não. Ainda não houve uma mudança de pensamento. Ainda não houve uma mudança de rota. Ou seja, então, para que nós façamos como Paulo, aqui de já estou crucificado com Cristo, é a certeza de que verdadeiramente já foi consumado essa mudança em nós. Isso. E essa mudança, ela é causada através do ouvir da palavra de Deus, pela fé que nasce em nosso coração, e vem também mediante a obra do Espírito Santo em nós. Aí traz esse complemento de maneira que a gente chega, né, e muda verdadeiramente, porque de nós mesmos, a gente não tem essa força para mudar. Não. Por causa que isto não é algo terreno, isto é algo espiritual, né? Então, ou seja, é alcançado em algo em nível espiritual, ou seja, somente através do Pai, do Filho e do Espírito Santo que é necessário aí obter essa mudança. Glória a Deus. Não é verdade? E que privilégio, né? Você poder dizer assim, Cristo vive em mim. Já pensou? Eu ando para lá, eu ando para cá, eu trabalho, eu tenho que correr atrás, né? No meu dia a dia. Eu sei que eu estou fazendo tudo isso. Mas por trás disso não é minha vida. Não. É Ele que vive em mim. Que privilégio você poder dizer Cristo vive em mim. É o privilégio de quem sabe que nasceu de novo. Exatamente. Só quem nasceu de novo tem esse privilégio. Porque se Deus é santo, se Deus é puro, se Deus é justo, Ele não pode conviver ou habitar com impureza. Exatamente. Com injustiça. Não pode. Exatamente. Então, se você talvez tenha, né, esta dúvida em relação a isso, por favor, é o momento de você parar, analisar, refletir, orar e dizer, Espírito Santo, a tua palavra diz que é o Senhor que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu Deus, me faça entender o que eu preciso mudar para ser uma nova criatura. Porque se você não enterrou o passado, significa dizer que você não é uma nova criatura. Ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Esse eu fui crucificado com Cristo é o velho homem. Exatamente. Jesus, ele foi exatamente para a cruz para aniquilar o velho homem. Ele está dizendo, o meu velho homem foi crucificado lá. Jesus ressuscitou. Ele está dizendo, eu também. Exatamente. Aí, Welch, me faz lembrar, né? Como a gente está nesse bate-papo aqui, gostoso, da palavra de Deus, me faz lembrar. Então, assim, às vezes a gente até ouve, né, algumas pessoas dizer, não, olha, eu sou crente, mas, não mexe comigo, não. Ou seja, então, ainda há ali alguns resquícios ali do velho homem. Ou seja, a natureza nossa, né, a velha natureza, ela tem que ser crucificada. Tem. Qualquer atitude nossa que vem contrária à vontade de Deus, manifestando a velha natureza, a gente tem que enterrar ela. Isso. Para não deixar aflorar. Porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, ou seja, então nós temos que entender
que nós precisamos buscar essa força que vem de Deus, para que esse velho homem, a velha natureza, não queira aflorar em nós. Isso. Então, para isso, é necessário que nós venhamos estar o quê? Fundamentados na palavra, estar em contínua oração, nós estiver, como Paulo aqui, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu agora não vivo mais para mim. Isso. Na vida que eu vivia, não vivo mais. Agora eu vivo a vida que Deus escolheu para mim. Glória a Deus. Forte. Glória a Deus. Então é por aí. E ele escolheu, está escolhido. E aí? Então, se você, meu irmão, minha irmã, faz as suas próprias vontades, me perdoa lhe dizer, mas você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo já não tem vontade própria. A vontade é de Deus. Já não tem mais caminho próprio. Ah, eu mando no meu nariz. Não manda não. E se você manda no seu nariz, para você isso pode ser até um elogio. Para mim, eu preciso dizer para você, você se volte para o Evangelho, porque você não pode mandar no seu próprio nariz. O seu nariz precisa ser mandado por Deus. Porque os seus passos precisam ser guiados por Ele. Uma vez que eu mando em mim e ninguém tem nada a ver com isso, até o próprio Deus não tem nada a ver com isso. E aí a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque assim, tem muitas pessoas que usam até aquelas palavras, né, ao ponto de dizer, não, a vida é minha, né? Então assim, eu vou fazer o que eu quero, né? Da forma que eu acho, da forma que eu bem entender, porque ninguém tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque nós entendemos que quando Cristo nos chamou, é por isso que ele diz, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. E depois você vem e segue mim. Agora, essa nova vida com Cristo, essa mudança, né, então assim, essa nova vida com Cristo, então assim, aquilo que nós fazia ficou tudo para trás. Isso. E agora que nós estamos vivendo uma vida nova com Cristo, já não é mais do meu jeito. Não. Já não é mais pelo meu pensamento. Não é. Ou seja, nós já temos um exemplar aqui, um manual aqui, né? Que é o jeito de Deus para nós obter verdadeiramente aquilo que Ele nos prometeu, que é a vida eterna. Mas para isso é necessário que nós entendamos isso, né? Que não é o eu. Isso. Eu faço, eu quero, é do meu jeito. Mas isso aqui que eu vou fazer, não tem nada a ver não. Mas então assim, se a gente ainda continuar nas mesmas práticas, nas mesmas ações, né? Se não há ainda aquela mudança, né, em nosso coração, às vezes no falar, nas nossas atitudes, né, porque o que também vai evidenciar, né, esse novo nascimento na nossa vida, que verdadeiramente nós mudamos, que verdadeiramente nós estamos num curso de destino, que é o curso que Cristo determinou para nós, vai estar nas nossas obras também, vai estar nas nossas atitudes também, né, não só o fazer, mas de postura, de caráter, né? Enfim. Então abrange toda a nossa vida. Né? Porque não adianta eu dizer que eu posso estar lá na igreja cantando, pregando, mas posso estar comprando, não pagando, posso estar mentindo, posso estar fazendo outras coisas fora dali. Então assim, não há uma verdade ali. Não. Então assim, por isso que é necessário que o velho homem, de fato, ele tenha sido enterrado aquele dia que nós aceitamos a Jesus. Para que, de fato, né, o que vem a aflorar em nós agora, que tanto fica explícito para nós, que nós temos que ter essa convicção em primeiro lugar do que para os outros, né, mas as nossas obras depois venham evidenciar essa nova vida com Cristo. Aí sim, Cristo vai olhar e dizer, não, verdadeiramente, ele nasceu de novo. Ela nasceu de novo, né? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Irmãos, que bênção, tá? Vamos já continuar com o nosso papo. Quero só mandar aqui alguns abraços. Olha aí. O nosso missionário, pastor dirigente, Tássio, né? Olha aí. Mislene também tá aí. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Pregador Micael, olha aí, de nossa forte, congregação, né? É bênção. É muito bom. Tá aí também, graças a Deus, meus irmãos, que bom tê-los aqui. Maninho, a paz do Senhor, amém, meu queridão, cantor, compositor Alex Zanella,
lá de Diadema, São Paulo. Você conhece? Conheço. Diadema eu conheço. Benção, Deus abençoe, meu querido, tá? Por estar conosco aqui. Pense no nome de Deus. Benção. Benção. Ele tem um testemunho forte, viu? Maravilha. É benção. Nós estamos falando aqui sobre vaso novo. Esse camarada é um vaso novo. Ele tem um testemunho muito forte, né? Tive a honra de estar lá na congregação dele. Também tive o prazer de ser recebido por ele na casa dele. Olha aí. A gente pôde conversar um pouco mais pessoalmente. E realmente, somos vasos novos, né? Na presença de Deus. Deus abençoe, meu querido, sua vida. Em nome de Jesus. Pensa uma canção linda que esse camarada acabou de lançar agora. Olha aí. Declara. É uma bachata Deixa assim Deus te usar. de Deus. Então declara em nome de Jesus. Lá no YouTube, cantor Alex Zanella, é bênção de Deus. Então, meu querido, é isso. Porque quando a gente tem esta nossa convicção, uma certeza, a gente precisa se perguntar, então, por que ou qual é o interesse de Deus em que eu seja uma nova criatura, em que eu seja uma nova pessoa? Irmãos, tem muitas pessoas que confundem muito esse tipo de pensamento, porque nós já dizemos já que o novo nascimento não é algo simplesmente fictício, não é algo simplesmente que envolve a aparência. É algo de dentro para fora. É de dentro que você vai mudar, de dentro para fora. Não adianta ser de fora para dentro. Porque você pode gastar tanto tempo mexendo lá de fora que você pode se cansar e deixar... Não, mas ficou tão bonitinha a maquiagem, deixa assim. Não, o trabalho começa de dentro, para depois você ir para o lado externo. Então, tenha muito cuidado com isso, porque tem muitas pessoas que estão tentando remendar o velho homem, a velha mulher, achando que um novo remendo vai disfarçar alguma coisa, e não vai. O que me chama a atenção sobre essa perspectiva é o que Jesus é. Não? Sensacional. Jesus, ele é... Para esse tipo de pensamento, vou remendar aqui, eu vou deixar ele aqui, o velho homem aqui, vou só passar uma costurazinha dele aqui, deixa ele aqui no cantinho aqui, não é que ele começar a rasgar de novo, eu passo uma nova costura. Não, Jesus não está interessado nisso. Jesus não está interessado em remendar nada. Jesus não está interessado em tapar buraco. Essa operação tapa-buraco, isso é de Lula. Né? A operação de Deus não é operação tapa-buraco. Isso é do governo terreno. É do governo terreno. Esse negócio de tapa-buraco. Não existe operação tapa-buraco para Deus. Existe operação sem buraco. Exatamente. Existe operação asfalto novo, caminhada nova, né? Avenida nova. É isso que Deus quer. Porque Jesus vai dizer, olha, Mateus 9, verso 16, ele vai dizer, ninguém põe remendo de pano novo, oh meu Deus, em roupa velha. Você estava falando aí, eu estava com esse versículo na mente aqui. Né? Olha aí, o Espírito Santo está testificando que o negócio está forte. Pois o remendo forçará a roupa. Exatamente. Ou seja, tornando pior ainda o rasgo. Porque não há consistência, né? Não tem consistência, não vai ter. Ou seja, o problema vai só se agravar. E aí você vai agora tirar essa parte do remendo e vai colocar um remendo maior. Ele vai rasgar de novo, você vai colocar um remendo maior. Até quando você vai querer remendar a sua vida espiritual? Até quando você vai querer usar as linhas do velho homem para tentar costurar a sua nova vida? Não vai dar certo. E não funciona. Não funciona. Porque a intenção de novas vestes é vestir um novo corpo. Exatamente. Né? E a intenção desse novo vaso, a gente começou falando sobre Jeremias, a intenção desse novo vaso é colocar o quê? Um novo conteúdo. Que esse conteúdo é o quê? Claro, a gente sabe, a unção do Espírito Santo. Né? Para nos encher, para nos impulsionar. Então, o que o mundo oferece é uma coisa, o que Deus oferece é outra. O que Deus oferece sempre é algo novo. Exatamente. Não dá para você colocar num recipiente velho. Não dá para vestir uma roupa velha em um vaso novo, não dá para colocar algo velho em um vaso novo, que é o que ele vai dizer logo depois, que é o verso 17. Nem se põe vinho novo em vasilha ou odres velhos. Olha aí. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha nova e ambos se conservam. Esses odres aqui eram utilizados eram bolsas de couro. Exato. Principalmente feito de couro de cabra. E o vinho novo, ele tem muita potência alcoólica. O vinho novo, ele tem muita fermentação. Então, quando essa bolsa de couro, que era especialmente feita de couro de cabra, estava velha,
Se colocasse vinho novo, o que ia acontecer? Ele ia começar a inchar por causa do calor. A gente está falando aqui num contexto, né, dos judeus, num contexto de um lugar onde 85% de Israel é deserto. Então é muito calor mesmo. Qual é o que Cristo está trazendo aqui? A realidade de todo mundo. Como é que você coloca um vinho novo que o fermento está trincando em um odre velho, em um couro já velho? Quando esse sol esquentar, que o fermento começar a inchar, ele vai arrebentar todinho. Cristo só mostrando, né, que se viesse fazer isso, ou seja, algo pior iria acontecer. Iria acontecer. Né? É a questão do remendo velho, né? Isso. Então, qual é o convite de Jesus? Gente, mudem os seus corações, mudem as suas mentes, porque o que eu tenho para vocês é forte. Exatamente. É novo, né? E o velho homem não vai aguentar. Exatamente. O velho coração não vai suportar. Vocês vão atrair para si ruína. Vocês vão atrair para si morte espiritual. Vai arrebentar tudo. Não dá. O que eu tenho para vocês é algo novo, mas mudem o pensamento de vocês. Exatamente. Mudem o caráter de vocês. Mudem o destinatário, mudem o itinerário, mudem o coração de vocês. Aí sim, esse novo coração irá exatamente complementar com essa nova unção que eu tenho para derramar sobre vocês. Olha aí. Mas não dá para ser um vaso velho, porque ele vai rachar. Vai rachar. Aí, 2 Coríntios, capítulo 5, né, e o versículo 17, né, Paulo vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, meu Deus. Ou seja, nasceu de novo. Nasceu de novo. Agora ele está zerado. O que ela fez para trás, eu estava na ministração domingo, a gente comentou, Deus nos conduziu justamente nisso. Ou seja, não importa o que você fez até aqui. Isso. O que Deus quer é que você entregue sua vida a Ele e a partir de hoje você tem uma vida nova. Porque o que Cristo tem para dar é essa nova vida. Ele quer enterrar o passado, quer enterrar essa vida velha e mudar. É por isso que Paulo vem dizendo aqui, ó, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha que maravilha. Ou seja, então assim, Cristo vai fazer, né? Cristo ele vai fazer. Então é tudo novo na vida daquele que verdadeiramente se entregar por completo. Não pode entregar só uma parte. Não. São pedaços. Porque há muitos que têm até aquele pensamento, né, que diz assim que Cristo só quer o coração. Não, Cristo ele quer você por inteiro, né? Cristo ele quer você por inteiro, corpo, alma, espírito. Ele quer você por completo, com todos os membros, tudo, né? Então é essa maneira. Então assim, a pessoa verdadeiramente ela tem que ter essa mentalidade. Nós cristãos, servo de Deus, que nós precisamos buscar cada dia a Deus, nos achegar cada dia a Deus. É por isso que ele disse na sua palavra a nós, e essa palavra é algo que reflete diário na nossa vida, não é algo que a gente deve ter como Deus falou essa palavra para mim hoje, aí só daqui 1 mês, 2 meses que ele vai falar, não. Deus diz na sua palavra o quê? Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então assim, é todos os dias que nós precisamos nos achegar a Deus. Porque todos os dias Deus ele quer nos achegar a nós. Glória a Deus. Ele quer estar perto de nós. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos dar força. Ele quer nos revigorar. Para o quê? Para nós continuarmos vivos. Para nós continuarmos tendo essa nova vida com Cristo. Por quê? Porque se nós, como servo de Deus, não tivermos essa busca contínua, esse achegamento a Deus diário, o que vai acontecer? Aí o pecado começa a encostar. É isso. Aí a velha natureza começa a encostar. Aí os velhos pensamentos vai começar a querer brotar. Vai começar a querer brotar. Meu Deus. Aí daqui a pouco o coração já começa a querer algumas mudanças no nosso coração. Então, para isso não acontecer, a Bíblia diz: buscai ao Senhor em todo o tempo. Chegai-vos a mim todos os dias, porque eu estou aqui. E sem essa manutenção, sem esse achegamento a Deus todos os dias, é impossível a gente manter essa nova vida com Cristo. Porque para se ter uma nova vida com Cristo, tem que verdadeiramente ter
essa mudança feita, né, esse curso feito, mas também nós precisamos também diariamente, nos alimentar dele. Isso. Buscar dele, beber dele, porque senão o velho homem, a velha natureza, o pecado, as coisas, começa que não começa a querer surgir. Isso. Né? E é aí que está a deficiência de muitos. Por muitas das vezes não se achegar a Deus ou por alguma falta de vigilância, alguma coisa assim, acaba causando o quê? Algum distanciamento. E quando vai se haver, já não tem mais nada a ver. Isso. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver mais não. Isso aí foi lá no Velho Testamento, mas dentro do Velho Testamento Jesus já vem puxando. Você esqueceu de mudar de pensamento. Exatamente. Né? Algo muito, muito sensível, Alex, a gente vai falar sobre a questão de ser filho, né? Exatamente. De Deus. Isso é muito delicado, irmãos. É muito delicado porque nem todos somos filhos. Exatamente. Existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Biblicamente falando, quem são as criaturas de Deus? Aqueles que vivem no velho homem, na velha natureza, no velho coração. Só quem é filho de Deus é quem é nova criatura. Exatamente. É o que João vai nos escrever no primeiro capítulo do Evangelho. Olha lá. Aquele que é a palavra estava no mundo, no versículo 10. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Decidiram continuar vivendo a velha natureza. Exatamente. Então o versículo 11, o versículo 12, ele vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, os que mudaram de perspectiva, os que mudaram de pensamento, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha aí. Então é delicado dizer isso, Exatamente. mas ser filho de Deus só sendo nova criatura. Só sendo nova criatura. Não dá para se titular, eu sou filho de Deus, se você faz práticas que você fazia na velha natureza. Se você pensa com um velho pensamento. Se você ainda anda pelos velhos caminhos. Se você continua mentindo. Exatamente. Se você continua roubando. Se você continua falando mal de A, falando mal de B. Exatamente. Essa era a sua perspectiva, talvez, no velho homem, nas rodinhas de resenha. E você continua exatamente no mesmo recinto, no mesmo ambiente. Não dá para ser chamado de filho de Deus, se não nascer de novo. Continua sendo criatura. Continua fazendo parte da criação de Deus. Mas não na casa do Pai. Exatamente. Porque na casa do Pai só entra quem é da família. E quem é da família de Deus vive de acordo à vontade do Pai desta família. Exatamente. A casa de Deus não é algo bagunçado, não. A casa de Deus tem regras. Exatamente. E é a regra do Pai que manda na casa dele. Exatamente. E se você não for pelas regras do Pai, você não pode ser considerado da família. Só quem entende o Pai faz o que o Pai quer. Jesus nos dá o exemplo dizendo: eu não vim fazer minha própria vontade. Exatamente. Irmãos, Jesus é Deus. Só que ele encarnado disse, para nos dar o exemplo, como homem, como carne, ele disse: não vim fazer a minha vontade. Olha aí. Mas a vontade do meu Pai. Ou seja, se eu sou filho dele, quem manda em mim é meu Pai. Exatamente. Olha aí. E se eu não penso assim, não, quem manda no meu nariz sou eu. Minha vida é minha, então vai continuar sendo sua mesmo. Exatamente. Então, se o Pai não tem poder sobre sua vida, ela vai continuar sendo sua e ponto. Agora, no final dessa linha, não vai ser exatamente o reino de Deus. Aí, não vai ser a salvação. Eu quero ser filho de Deus. Amém. Então, mude de pensamento e entre para a casa do Pai nas regras do Pai. Exatamente. Ou seja, pensando com a mente de Cristo. Exatamente. Senão, não tem. Porque senão, Herbert, o que acontece? Porque se as atitudes, porque assim, não é o fato de nós estar na igreja, por exemplo, a gente pode estar lá, meus irmãos, todos nós, qualquer um de nós podemos estar na igreja no domingo, na escola dominical, nós podemos estar no ar livre, nós podemos estar no domingo à noite, nós podemos estar no culto de terça-feira,
nós podemos estar nos cultos de quinta-feira, nós podemos até estar no ciclo de oração, nós podemos até estar em qualquer outro trabalho desenvolvido na igreja. Mas não é o fato só apenas de eu ir, de eu estar lá, entendeu? Da minha presença lá, porque há muitos que acabam levando para outro lado e achando que é só a questão do físico. Isso. De eu estar lá, não que eu precise estar lá, como se alguém precisasse me ver para saber que eu estou, né? Então assim, ou seja, então a mudança, como já foi falado aqui, ela tem que vir de dentro para fora. Então assim, a gente tem que, de fato, deixar que essas mudanças transpareçam, né? Mas não eu mostrando, querer me mostrar, você está me entendendo? Não, né? Porque não precisa eu forçar para isso. Por quê? Porque quem tem essa excelência de Cristo dentro de si, que verdadeiramente compreende, né? Que já houve essa mudança dentro de si, porque ela já percebe isso, com as suas obras, com as suas atitudes, com o seu falar, com o seu agir, com o seu comportamento, ela pode muito bem, ao decorrer do culto, fora do culto, mas em especial fora do ambiente onde só tem crente, a evidenciar o que? Essa nova criatura. Isso. Ou seja, não é o fato de eu estar lá dentro da igreja todos os dias, não, porque eu tenho que ir. Mas às vezes essa inquietação, às vezes não está, ou não é sinônimo de que eu realmente nasci de novo. Exato. Porque às vezes eu posso ter esse comportamento, eu posso ter essa agilidade de falar, não, eu vou ir, vou estar lá, vou participar, mas lá no fundo, lá no meu quarto, lá no meu eu, ainda continuo com a mesma mentalidade velha. Meu Deus. Entendeu? E aí é onde que Jesus chama para perto. Jesus chama para perto. Olha, e aí, já está crucificado com Cristo? É a nova criatura. Então vem algumas indagações. E quem faz essas indagações são o Espírito Santo. Porque a gente tem que provar o nosso espírito e ver se verdadeiramente esse espírito que está dentro de nós, se verdadeiramente é o Espírito de Deus. Porque Paulo disse, provar e vede. Porque se não é, meu Deus, o Espírito de Deus é outro aí. É outro aí. Porque só há o Espírito de Deus e o Espírito das trevas. Então, assim, ou nós estamos deixando ser dominado por um, ou nós estamos deixando ser dominado por outro. É isso. Mas aí nós estamos voltando lá quando, eu acredito que foi o outro lá, Josué, falou assim, não, pera lá. Então hoje vocês precisam decidir aí. A quem vocês vai servir. Olha aí. Nós vai lá e vem cá, né? Vai lá do novo, volta no velho. Para a gente entender que essa é a vontade de Deus sempre. Entendeu? Então assim, por quê? Porque não é o fato. Porque assim, tem muita gente, que eu já vi muito, eu acredito que você também já tem, como nossos amados irmãos aí também já tem visto, tem muita pessoa que ela tem muita preocupação, vamos dizer assim, com a estética, com a, sabe, em mostrar que eu sou, que eu... Só que aí assim, Cristo não quer que você mostre para fazer por mostrar. Não, a questão é o que está dentro, é espontâneo, isso é a vida de Cristo aflorando, né? É essa água jorrando e por onde essa água vai passando pelo fato de você estar exalando esse perfume de Cristo, estão outras vidas sendo o quê? Alcançadas. Por quê? Porque a pessoa fala, olha, rapaz, você viu, não fala como nós não, é diferente. Rapaz, então assim, olha aí o testemunho, porque mostra que não é só pelo fato de eu ir, de eu falar, não, mas então é dessa forma. É dessa forma. Aí Salmo 1 vai dizer, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela de dia e de noite. O que ele está dizendo é, quem nasceu de novo, incomoda. Incomoda. E olha aí. E se você não incomoda ninguém, muito pelo contrário, você gosta de ser conivente com o ambiente onde você está, opa, ninguém está vendo mudança aí não. Que é o que a gente está dizendo, não é, você não precisa dizer para alguém que você mudou. É quem você é que vai deixar transparecer esta mudança. Você pode chegar no ambiente sem dizer nada.
e você pode incomodar o ambiente. Exatamente. Simplesmente pelo seu jeito diferente de ser. Que jeito diferente é esse? Um jeito novo. Um jeito novo. Uma forma de pensar nova. Não, esse negócio não dá pra mim. Não, esse tipo de resenha eu não entro. Não, esse tipo de discussão eu não tô aí. Tá falando mal de falando A, de B, de C? Não, eu não quero ouvir. Pra mim não vai interessar. Isso incomoda quem é o velho homem. Exatamente. Ou seja, você não precisa dizer, não, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. Só de você deixar claro que esse ambiente não lhe cabe, você está deixando bem claro, olha, eu não penso mais do jeito que vocês pensam. Exatamente. Eu não ando mais pelo caminho que vocês andam. Talvez eu andei um dia, não ando mais. Exatamente. E nós somos testados. Isso. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós somos testados. A que pontos? Por exemplo, muitas das vezes a gente é testado ao ponto de a velha natureza, querer tomar o lugar da paz que está em nós. Isso. Então, às vezes, se a gente não tiver cuidado, né, a velha natureza, em algum momento, ela vai querer aflorar em nós. Isso. Levantar do túmulo. Você está entendendo? É. E aí, muitas das vezes, é onde que muitos de nós, às vezes, acaba falhando um pouco e não vigiando nessa questão. É que nem a questão da oração. Às vezes a gente fala, não, irmão, temos que orar. E a gente quase não vê falar, não, irmão, mas você tem que vigiar também. Isso. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer? Então, a gente vai acabar deixando, naquele momento, a velha natureza aflorar. Isso. Aí, se a velha natureza aflorar naquele momento, olha aí como que fica. Exato. Porque aí a impressão que vai se ter a partir dali é que não há uma mudança ali. Não há. Não há. Tá do mesmo jeito. Rapaz, eu vi Alex. Rapaz, o que eu vi Alex fazendo, o que eu vi Alex falando, tá do mesmo jeito. Ou seja, então o que Cristo impõe para nós, através da sua palavra, é nos achegar a Ele de maneira, né, porque nós somos dependentes dele, de maneira necessitada, com verdade, para que essa força que só vem de Deus nos mantém de fato com essa postura realmente de uma nova criatura. Isso. Aí o inimigo vai ficar sempre com raiva. Sempre. Porque ele vai testando e ele vai só caindo. E é dessa maneira que Jesus quer que cada um de nós estivemos, né? Pegando esse gancho de sua fala, que eu achei muito importante também, só para a gente continuar frisando isso aí, é muito importante a gente deixar isso bem claro, que quando eu digo eu sou uma nova criatura, significa dizer que eu preciso viver em espírito, viver Exatamente. pelo espírito, viver por intermédio da palavra de Deus. Porque o velho homem, apesar de ele estar enterrado, não é? Mas existe exatamente um combustível, existe um alimento que pode dar vida para ele. Pode. Ele está sempre. Que é o quê? É os desejos da carne. Por isso que Pedro vai dizer, a luta entre a carne e o espírito é constante. Exatamente. Né? O apóstolo vai dizer, aí existe um contra o outro. É o espírito que é contrário à carne e a carne que é contrário ao espírito. Em outras palavras, se você alimentar o velho homem, já era. Por isso que se você é uma nova criatura, o velho homem foi enterrado. Quem você tem que estar alimentando é o seu espírito o tempo todo. Com isso, o velho homem, a velha natureza, não terá força para se levantar do túmulo. Exatamente. Não está sendo alimentada. Exatamente. Agora, se eu digo que eu nasci de novo, aceitei a Jesus, digo que eu enterrei o velho homem, mas de vez em quando eu vou lá e jogo uma sementinha nele. Aí, de vez em quando eu vou lá e jogo uma aguinha nele, pra ele, um pãozinho de vez em quando. De vez em quando eu vou lá e dou uns 2 dedinhos no fundo do copo para ele. De vez em quando eu jogo umas 2 fumacinhas para ele. Quando pensar que não, olha ele se fortalecendo, olha ele se fortalecendo. Quando você abrir os olhos, o velho homem já está aflorando. Já saiu desse túmulo. Exatamente. E já voltou, porque ele não tem vida própria para vir. Mas você tem nas suas mãos a possibilidade de alimentá-lo. Para que ele se fortaleça e venha. E esse é um dos piores inimigos que a gente tem. Com certeza. Porque o diabo é o nosso inimigo, claro. Tudo que há de maldade vem e procede de Satanás. Exatamente. Porém, o nosso inimigo diário é justamente a nossa carne. Exatamente. Porque muitas das coisas é o desejo carnal. De olhar e de cobiçar e de desejar. O diabo colocou ali. Mas é minha carne que treme para ir lá pegar. Esse é o momento que, se o seu espírito não estiver forte, se você de vez em quando está alimentando uma ideiazinha aqui, uma ideiazinha ali, você está alimentando o velho homem. Exatamente. Na hora que ele perceber que é o momento de levantar do túmulo, ele vai levantar. Exatamente. Aí, eu acho que por isso que lá em Gálatas, né,
no capítulo 5, no versículo 24, a Bíblia vai nos dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ou seja, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, por quê? Porque não adianta eu dizer que vivo no Espírito, mas não ando nele. Você está me entendendo? Então, assim, temos que ter realmente essa ação do Espírito Santo dentro de nós, entendeu? Então, assim, deixar que o Espírito Santo realmente venha trabalhar em nossa mente, em nosso coração, para que de repente essa velha natureza não queira aflorar em nós, né? Nos momentos que nós somos testados na vida, no meio da sociedade, às vezes somos testados na rua, no trânsito, no trabalho, né? Ou às vezes até mesmo no meio familiar, às vezes nós somos testados, meus amados, no meio do nosso convívio ali, familiares. E aí, quem vai aparecer nesse momento? É o Espírito de Deus ou é a velha natureza que vai se manifestar? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente já passou por muitas situações que muitas das vezes a gente olha assim, pelo lado humano, a gente olha assim e fala, rapaz, eu podia ter agido assim. Mas, como nós somos guiados pelo Espírito Santo, então já não é mais o efeito da velha natureza, já não age mais em nós. Então, assim, é por isso que a gente age diferente. Por isso que a nossa postura é diferente. Então, assim, por isso, olha o que a Bíblia diz, ó. Andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você entendeu? Parece uma corda de braço, né? É isso. Para ver quem é mais forte, para ver quem sobressai. Então, assim, com a graça de Deus, com a força de Deus, a gente buscando força na palavra de Deus, que é o nosso alimento, através da oração, não é só a questão da palavra e da oração, mas temos que também vigiar. Inclusive, na conta de Jesus, começa por aí, né? Que ele diz, olhai, vigiai e orai. Então, você vê, né? Então, assim, você vê como é que é importante a gente conversar, né? Então, assim, uma coisa boa, porque, assim, muitas das vezes, a gente fala muito dessa questão, mas, assim, a gente até lê a Bíblia, a gente até ora, mas a gente está me esquecendo de um ponto que Jesus também falou que é fundamental, vigiar. Porque se a gente não vigiar, a gente pode também, por falta de vigilância, estar deixando aí aflorar a velha natureza. Exatamente. Quando ele fala vigiar, qual é o sentido de vigiar? É não dormir. Olha aí. É não vacilar. É não deixar de fitar os olhos. Está atento, né? É estar atento o tempo inteiro. Todo vigia ele precisa estar o quê? Acordado. Acordado. Ele está dizendo, vocês estão orando, agora mantenham-se acordados. Não cochilem. Porque se vocês cochilarem, o velho homem vai querer levantar desse túmulo aí. Exatamente. E ele vai trazer consigo toda a maledicência, que é o que Paulo vai dizer, quando ele vai escrever para os irmãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 25 e diante, ele vai dizer, olha, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se a gente é membro do corpo de Cristo, ele está dizendo que tem que abandonar essas coisas. Não dá para ser. Aí ele vai dizer, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Não é para você apenas querer para si mesmo. Né? Você que furtava não furta mais. Vai caçar um trabalho, vai caçar uma atividade, vai fazer. E se você muda o curso. E se você é uma nova criatura, você vai entender. Deus está me abençoando. Eu vou abençoar alguém também. Exatamente. Ele está dizendo você vai trabalhar para você ter com o que repartir. Com certeza. Com quem está precisando. Olha que coisa forte, né? E o verso 29 vai dizer, nenhuma palavra torpe sai de sua boca,
mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação. Vocês vão ter que se livrar da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, agora aqui já é quem é nova criatura. Né? Abandonando tudo isso, você sendo nova criatura, vai ser bondoso, compassivo, um para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou. Aos frutos, hein? Em Cristo. Ou seja, você foi perdoado. Exatamente. Começa por aí. Exatamente. É uma mudança de pensamento. Agora, como é que eu vou conseguir ser uma nova criatura, conseguir ser um vaso novo, conseguir ter essa mentalidade da qual Paulo está escrevendo aqui para os irmãos de Éfeso e para nós também? Primeiro ponto que ele vai começar aqui dizendo é: você precisa ser obediente. Lembra que eu comecei dizendo que se Deus é nosso Pai, nós somos filhos dele, nós temos que ir pelas regras da casa do Pai, temos que obedecer o nosso Pai, que é a sua palavra. Exatamente. João vai escrever isso na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4. Olha o que João vai dizer. Aquele que diz, eu conheço, eu sou nova criatura, eu sou conhecedor. Isso eu já sei. Né? E não guarda os seus mandamentos, aquilo que ele lhes ordenou, e uma das ordenanças de Jesus é: seja um vaso novo, porque se você não for uma nova criatura, não tem salvação para você. Então, se você fala, eu conheço ele, conheço muito bem, mas não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. Nunca vi, né? A E Cristo. todo mentiroso não é uma nova criatura. É verdade. Todo mentiroso não nasceu de novo. Quem continua mentindo, que é o que Paulo vai dizer, que quem mentia não mente mais. Exatamente. Então, se ele está dizendo, se você não guarda os mandamentos de Cristo, de Deus, você é um mentiroso. Só que o que ele fala no final, Alex, é forte demais. Porque não se trata apenas de uma mentira da boca para fora. Que ele vai terminar dizendo, olha, você que diz não guarda os mandamentos é mentiroso. Só que ele fala assim, e nele, nessa pessoa, não está a verdade. Olha aí. Aí você fala assim, peraí, eu acho que houve aqui uma redundância, né? Aqui. Porque, realmente, se a pessoa ela é mentirosa, é porque a verdade não está nela. Exatamente. Não é exatamente isso. O João está pegando aqui os dois pontos. Exato. O ponto carnal e o ponto espiritual no mesmo versículo. Ele está dizendo, se você diz isso carnalmente, ele está dizendo, você é mentiroso. Agora ele muda depois de uma vírgula para o sentido espiritual. E a verdade não está nele. Exatamente, que é Jesus. Exatamente. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo disse, vocês precisam conhecer a verdade e ela vos libertará, que ele é a verdade. Exatamente. Ele, quando estava orando para o Pai lá no Getsemane, disse, Senhor, Pai, purifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade, que é ele. Então o que o João está dizendo é, você, dizendo isso da boca para fora, você já é um mentiroso. Exatamente. E Cristo não está em você. Olha aí, a boca professa, mas Cristo não está lá, né? Às vezes diz, né? Mas olha aonde João vai em um versículo. Ele pega do mundo físico para o mundo espiritual. Você está mentindo fisicamente, sua linguazinha aí está afiadinha. Ah, eu conheço, mas você não segue o que ele está falando, então você é mentiroso. E Jesus não está em você. Olha aí. Porque se a verdade não está nele, aí, né? Então você vê Meu que Deus. Cristo não deixou margem para a gente viver uma vida paralela com isso. ele. Não. Cristo ele deixou um único caminho. E esse é o único caminho que nós devemos andar por ele. Ou seja, então nós temos que nessa nova caminhada com Cristo, nessa nova vida com Cristo, verdadeiramente a gente tem que verdadeiramente fazer como Paulo. Agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o que as minhas obras venha transparecer, que seja aquilo que Cristo está operando em mim. Isso. Que verdadeiramente está fazendo na minha vida. Então, assim, a gente não pode simplesmente dizer que somos algo, que fazemos algo, que estamos fazendo alguma coisa, e, ao mesmo tempo, nós sendo reprovados aí pela palavra, que Jesus está falando o que aí? Vocês estão dizendo, mas, na verdade, a verdade não está em vocês. Não. Então, assim,
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são cuidados que a gente toma para a nossa vida que vai fazer a diferença e vai nos levar a uma vida de mais intimidade com Deus, né? E quanto mais a gente aflora, quer ver? Eu vou ler aqui para os irmãos aqui, ó. Efésios 2, para os irmãos ter aqui um. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Só um minutinho, meus irmãos. Quando você vai localizando o texto, pode falar aí. Só gostaria de mandar aqui um abraço para nossa irmã Rosa. Olha aí. Né, mãe do pregador Oséias. Bênção de Deus. Deus abençoe, irmã Rosa. Esposa, nosso irmão Lourival. Lourival, bênção de Deus. Bênção. Homem de Deus. Né, família de Deus. Deus abençoe. Você está dizendo aqui, eita glória, que maravilha. Glória a Deus. É bom. A irmã Gleudes, né, ali de Planalto, está dizendo, eita glória, que estudo bom. Glória a Deus, minha irmã, né? Quando a gente é sacudido, porque isso é para mim, isso é para todo mundo, viu? Por isso que Jesus falou, vigiem, não cochilem. Às vezes está começando a cochilar, a gente vai lembrar da palavra dele, fala, não vou cochilar, vou me manter em vigia, vou me manter operante. Exatamente. Sempre aí observando a palavra de Deus. Sim, Efésios capítulo 2, o versículo 1 a seguir. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa era a nossa condição. Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ó, falando o curso desse mundo. Né? Olha aí. Segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito que agora opera em nós, nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Por que ele está falando aqui antes? Porque é alguém que teve o curso da sua vida mudada. O apóstolo Paulo. Então ele está falando que antes, porque aquela era uma vida. Hoje não. Hoje eu tenho uma vida nova com Cristo. Por isso que ele vem retratando e dizendo, né, que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Porque nós, antes de ter essa vida transformada com Cristo, essa vida nova, nós andava como os ímpios lá fora. Como aqueles que ainda não mudaram o seu curso ainda. Nas mesmas práticas, na bebedice, mentindo, fazendo as coisas erradas. Mas o nosso curso mudou. Porque Jesus chegou e falou, não, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí a Bíblia também vai dizer, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endurecerás os vossos corações. Aí a palavra desceu ao nosso coração e hoje nós aqui, transformados pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E olha só, meus amados aqui, o que ele vai dizer. Nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, nós antes, filho da ira, como os outros também. Mas olha o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais como Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E para finalizar, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de nós. É o quê? É dom de Deus.
Então foi Deus, meu amado, foi Deus, meu irmão, foi Deus, o Elbert, que realizou essa obra na nossa vida. Então o fato de nós hoje estarmos aqui, que nós conhecemos a Jesus, que nós temos a Jesus, que nós aceitamos a Jesus, que hoje nós temos uma vida, graças a Deus, transformada, mudada, né? E pela graça de Deus, alcançando outras vidas, porque Deus ele faz como fez com Paulo. Outra hora Paulo era um perseguidor, mas depois foi uma ferramenta nas mãos de Deus para ganhar alma para o reino do céu. E aquele que é nascido de Deus, aquele que é regenerado, aquele que é uma nova criatura de Deus, se prepare, meu filho, porque você é uma ferramenta nas mãos de Deus. E através dessa mudança que Cristo fez na sua vida, pode ter certeza de uma coisa: não foi feita essa mudança na sua vida para você ficar de braço cruzado, para você simplesmente se ater e dizer, não, é porque eu agora só aceitei Jesus mesmo. Não, Cristo quer te usar na obra. Cristo quer te usar na terra, Cristo quer te usar no meio da sua família, através das suas ações, através das suas atitudes, do seu comportamento, desse curso que ele mudou na sua vida. Cristo quer fazer algo através de você. Não é à toa que Cristo mudou o nosso curso. Ele mudou o nosso curso, especialmente para dizer para outras pessoas também, mude a rota. Isso. Mude. Mude. Seja uma nova criatura, né? Mude esse seu velho pensamento, né? E para a gente encerrar, meus irmãos, infelizmente nosso horário já não nos permite, mas para nós encerrarmos o texto clássico, né, de João 3, quando Nicodemos ele vai ter um encontro com Jesus e ele começa com um elogio, né? Exatamente. Vejo que tu és profeta, porque ninguém fala as coisas que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus não disse, pô, muito obrigado, né? Jesus não cresceu. Bom, é modéstia, né? Eu sei que você tá... Não. A resposta é uma latada. Ele diz, sei que tu és profeta, porque que tu fala vem de Deus. Jesus fala, mas para vir vem de Deus, é necessário nascer de novo. Exatamente. Olha, essa foi a resposta de Cristo. Posso eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Aí a pergunta de nossa live, posso nascer de novo? Foi a pergunta de Nicodemos. Aí qual é a resposta de Jesus? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, como nascer de novo? Água e Espírito. Ou seja, a sua vida já não pode mais ser sua. A sua vida agora, ela é em Espírito, porque ela é uma vida guiada por Deus. Seus pensamentos, suas decisões precisam ser elaboradas por Deus e não mais por você. Como é que eu sei que eu sou uma nova criatura? Quando você já não faz mais o seu bel prazer. Quando você não decide mais nada. Quando você deixa que Deus guie a sua caminhada, é assim que você vai saber que você é uma nova criatura. Ou seja, o que eu acho agora já está em segundo plano. O que eu preciso saber é como Deus está me vendo. Exatamente. Será que eu estou agradando a Deus? Será que o que eu faço condiz com sua palavra? Quem pensa assim, de fato está com uma identidade nova. Identidade essa de uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Por isso que ele falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. A pergunta de Nicodemos é, como é que eu, nessa idade, posso voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse assim, tu és mestre em Israel e não consegue decifrar essas coisas. Em outras palavras, tu está ensinando na escola de teologia. Você está lá. Você é um camarada famoso, todo mundo sabe que você é muito entendido aqui. Quem deveria saber disso, Nicodemos, era tu. Exatamente. Tu é mestre em Israel e como é que você não sabe disso? O nível, né, dele estava bem... Eu vou simplificar para você aqui. Tem que nascer da água do Espírito. Porque o que é nascido da carne, Nicodemos, essa carne sua que você está falando, como é que você nessa idade vai voltar para o ventre de sua mãe? O que é nascido da carne é carne mesmo. Exatamente. É normal que ela vai se deteriorar. Mas quem é nascido do Espírito vive para sempre. Exatamente. Porque não há morte eterna para quem é uma nova criatura. Para quem está em nova criatura com Jesus, quem tem um novo pensamento, uma nova perspectiva, para quem de fato está no novo destinatário, no novo itinerário com Cristo, é vida eterna. Vida eterna. E vida eterna só por meio de Cristo, por ação do Espírito. Exatamente. Finalizando, pegando exatamente o texto de Efésios 2,
você estava mencionando, um versículo me chama muita atenção, quando ele vai falar sobre a divisão dos gentios e dos judeus, mas ele vai falar algo muito interessante aqui, no versículo 18, que ele diz: pois por meio dele, de Jesus, da cruz, do sacrifício, do sangue, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Olha aí. Só quem é nova criatura tem acesso ao Pai. Lembra disso? Quem é filho? Que o João vai escrever no capítulo 1 lá do Evangelho. Para ser considerado filho, tem que ser nova criatura. Para ser considerado filho, para entrar, né, diante do Pai, na presença do Pai, tem que ser filho. Ele está dizendo aqui: pois por meio dele, do sacrifício dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Não existe. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: meu amigo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ser uma nova criatura para então entrar no reino. Exatamente. Não pode ser. Então, nesta oportunidade, meu irmão, há um convite aqui que fica para você, fica para mim, fica para todos nós. Que convite é esse? Mudemos o nosso pensamento o quanto antes. Mudemos nossa perspectiva o quanto antes. Porque Jesus está a ponto de arrebatar a sua igreja. Deus nos usou agora recentemente pela infinita bondade e misericórdia dele, porque nós não somos nada. Mas durante uma mensagem que o Senhor estava nos levando em relação à estátua de Nabucodonosor, você vê ali o que cada elemento daquela estátua vai representar, que é um reino. E nós estamos exatamente representados agora, 2024, século XXI, com os pés, metade ferro e metade barro. Qual foi o próximo passo disso? A pedra, que ninguém a empurrou, e ela desceu montanha abaixo e bateu nesses pés, e todos os reinos do mundo vieram ser destruídos. Ou seja, a partir desse momento é o reino eterno de Cristo. Trazendo ali a profecia da estátua que Daniel interpretou, qual é o próximo passo agora que nós estamos para vivenciar? Essa pedra. Ou seja, o que está para acontecer de aqui para frente? O arrebatamento da igreja. A qualquer momento. Então não há tempo a perder. Não perca mais tempo tendo os seus próprios desejos. Não perca mais tempo fazendo as suas próprias vontades. Não perca mais tempo dizendo que o seu nariz é seu. Não. A partir de hoje, pense diferente. Como é que eu vou pensar diferente? Minhas ações condiz com a palavra de Deus? O que eu vivo, eu estou envergonhando ou eu estou enaltecendo o Evangelho? Quem me vê, vê a Cristo. Eu vou trazer a mim como exemplo. Quem olha para mim, vê o Herbert ou vê Cristo? Quando eu falo para alguém, seja onde eu estiver, será que são palavras de Cristo? Porque minha mente tem que ser a mente de Cristo. Exatamente. Será que são palavras de Cristo ou são palavras de Welbert? E se for palavras de Welbert, eu sou o velho homem ainda, né? Atuando. Mas se o que eu digo, se o que eu vivo, se o que eu faço é Cristo através de mim, opa, eu sou nova criatura. Exatamente, tem um cheiro de Cristo. Tem um cheiro de Cristo. É o perfume do céu. Oh, glória. Graças a Deus. Meus irmãos, deixa eu só deixar aqui mais uns abraços. Glória a Deus. Nosso irmão Sérgio, Geilza, missionários de Deus. Tá aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Bismarck, pregador do Evangelho. Bênção de Deus. Tive a satisfação de estar com ele agora recentemente, né, no domingo, agora recente, na congregação ADVIC, Nova Cidade, bênção de Deus, maravilha, muito abençoado, graças a Deus está aqui conosco também, Deus abençoe sua vida. Então, meus irmãos, um abraço aí a todos os irmãos que participaram aqui conosco, e a gente precisa se despedir por causa do nosso horário, mas tenha isso na mente de vocês, como, esse aqui, para mim, seria o item principal, como saber se eu sou uma nova criatura? Se você tem a certeza que você não manda mais em você. Se você tem uma certeza que é Cristo que manda na sua vida, se é o querer dele que vai ser feito através de você, opa, você é uma nova criatura. Mas se você decide tudo, é o velho homem que ainda está governando a sua vida. Não faça isso. Meu querido, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço, tá, meus irmãos? Esse homem de Deus por ter estado aqui conosco, aprendi demais. Também. Glória a Deus. Sou seu aluno sempre. Meu Deus do céu. Então aqui somos dois alunos. Seu aluno sempre. Graças a Deus, viu? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família, tá? Também suas filhas são bênçãos de Deus, são princesas. A gente ama demais. A família toda, irmão, são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus mais uma vez. Amém. Muito obrigado aos irmãos que esteve aqui conosco também. Que Deus abençoe. O casal abençoado, casal de missionários, Geilza e Sérgio, Deus abençoe a vida de vocês.
pregador Bismarck, pregador Micael, glória a Deus, Gleudes, Oliveira, nossa irmã Rosa de Jesus, meu Deus do céu, muita gente aqui. Eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar não falando o nome de todos, mas que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Fique à vontade. Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus, né, e agradecer a Ele por tudo, né, e por esse momento que a gente teve esse podcast, ao lado desse professor abençoado aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus, é uma honra. E me sinto honrado nessa noite, né, estar aqui juntamente com ele, aprendendo sempre, né, e que Deus possa te abençoar, você e sua família. Amém. Esse ministério que Deus entregou em suas mãos, né, que Deus continue soprando, né, em nome de Jesus, tá bom? É como disse o Senhor para Isaac, né, quando aqueles moços cavaram aquele poço, que o último poço, aí eles não porfiaram mais sobre eles. Aí Isaac disse, agora nos alargou o Senhor. Então deixa Deus te usar, né? Segue firme nessa caminhada em nome de Jesus. E o nome do poço chamava Reobote. E agora nos alargou o Senhor. Glória. E que Deus abençoe cada um dos irmãos que nos acompanharam aí, em nome de Jesus. E só tenho que agradecer a Deus, ao Web, cada um dos irmãos aí, que está juntamente conosco, aprendendo da palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que esta é uma faculdade que não existe um diploma. Não. É verdade? Então nós vamos ser sempre aprendizes da palavra do Senhor, tá bom? Então por isso que Jesus disse na sua palavra, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E uma das coisas, Web, para encerrar aqui, que evidencia de uma maneira assim maravilhosa em nossa vida, que realmente temos Cristo, é o amor. É o amor de Cristo que a Bíblia diz que Ele derramou em nossos corações. Então, apesar de qualquer situação, mas o amor de Cristo vai estar lá, Cristo vai estar sempre ali, e com isso a gente vai vencendo todas as dificuldades, e é certo que a nossa vitória está logo ali em Jerusalém. Glória a Deus. Não é verdade? Povo de Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus. Quarta-feira que vem estaremos aqui com mais um Tudo Está Escrito podcast. Só a palavra, nada além da palavra, porque esse é o nosso lema. A Bíblia é quem explica a própria Bíblia. Por isso, nosso nome aqui, Tudo Está Escrito. Vamos ter mais um convidado aqui, ou uma convidada, para a gente estar falando sobre temas relacionados à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como eu digo para os irmãos.